Vamos começar então, vou orar a Deus, pedindo que essa aula de hoje, cidadania, nós possamos aproveitar esse assunto, que seja para nós muito bom, nos faça crescer nesse tema, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, ainda que virtual, para estarmos nessa aula, Senhor, aprendendo um pouco mais desse tema, cidadania, que é muito importante para nós. Nós somos cidadãos nessa terra e do céu. Que possamos, Senhor, ter essa clareza do nosso papel, daquilo que o Senhor espera conosco, da nossa ação neste mundo onde nós estamos, e que possamos, Senhor, crescer. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Amém. Hoje pretendo falar com vocês sobre o capítulo 2, ok? Falar um pouquinho sobre esse assunto, a política no Antigo Testamento. O capítulo 2 e o capítulo 3, eles vão falar da política ou momentos em que nós podemos ver ações políticas dentro do contexto tanto da história do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Não vai ser possível falar sobre os dois, nem vou conseguir terminar o Antigo Testamento. Mas eu quero crer que depois eu passando para vocês, os slides, tudo, vocês possam ter assim, um pouco mais de clareza, né? Eu pedi para vocês justamente lerem os 2 capítulos, mas, se for preciso, na próxima aula, eu possa fazer alguma referência também sobre isso. Vocês conseguiram fazer direitinho essa autoatividade capítulo 2? Quem conseguiu fazer? Depois, no final, quem tiver alguma dúvida pode perguntar, então, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a política no Antigo Testamento. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, os slides, ok? Maravilha. Vamos falar aqui, então, sobre a questão política. Na semana passada, nós falamos que política é a arte de governar. Falamos de alguns conceitos fundamentais, e eu gostaria de hoje falar com vocês um pouquinho mais de alguns conceitos que talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez seja alguma coisa assim fácil para vocês entenderem, ou talvez seja alguma coisa que para vocês esteja um pouquinho difícil, ou vocês não tenham tido conhecimento um pouquinho. Só que esses conceitos eu vou explicar, vamos ler aqui um pouquinho, justamente por quê? Porque tem a ver com questão de governo, questão de país, Estado, nação, povo, e nós sabemos que, ao ler essa apostila, muitas vezes nós vamos encontrar esse vocabulário, né? Então, nós vamos começar hoje falando um pouquinho do que é território. O que é o território que a gente poderia falar? O território aqui, no caso, todos nós sabemos que tem a ver com a questão física, né? Que o território, na verdade, está ligado ao quê? Quando a gente fala de território, quando a gente fala... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de território, nós estamos falando justamente dos limites políticos, e, vamos dizer assim, do solo em si, ou do espaço físico de um país, de uma nação. Inclusive, nós temos que analisar, quando a gente fala assim, qual é o território do Brasil? O território do Brasil é aquele mapa que nós vemos nos livros, que ali tem toda aquela fronteira, todos aqueles pontos em que a gente verifica ali, né, que são os limites políticos, pode ser naturais, mas que formam e que desenham o nosso país, certo? Isso que nós chamamos que nós chamamos de território. Então, um país, ele tem o seu território, certo? E é formado, por isso que eu falei, inclusive o espaço aéreo e o espaço marítimo. Uma vez nós estávamos fazendo uma oração lá na Esplanada dos Ministérios, nós fazíamos isso sempre, não sei se algum de vocês chegaram a participar, e foi tão interessante que no momento que a gente ia orar por alguns lugares, a gente estava ali orando, às vezes a gente fala, Senhor, abençoa todo o território brasileiro, e não sabia, não entendia que o território engloba, né, o espaço aéreo daquele país, o espaço marítimo, né, de fronteiras ali, a questão
que nós nem imaginávamos, né? Então, às vezes, nós estamos não entendendo, até o subsolo, que você pode ver que está escrito aí, né? Que o território de um país é formado, inclusive, pelo subsolo. Então, tudo isso é o território de um país. Agora, o que é o Estado? Quando a gente fala Estado, esse Estado com letra maiúscula, né? É a unidade administrativa de um território. É formado pelas instituições públicas que representam e organizam, atendem os anseios da população que habita nesse território. Ou seja, o que é o Estado? O governo, as escolas, os hospitais, o exército, tudo isso está dentro do Estado. Certo? Então, são dois conceitos muito importantes para a gente falar. Vamos para o próximo aqui. Agora, governo. O que significa o governo? O governo é uma instituição que está dentro do Estado. O Estado brasileiro é formado por tudo aquilo que a gente falou. Eu falei do território, que é, vamos dizer assim, aquele espaço físico. Falei do Estado, que ali está a parte administrativa. E dentro do Estado, o governo é uma parte do Estado, uma das instituições. Os governos são transitórios e se apresentam de diferentes formas. Você não vê, nos dias de hoje, o pessoal falando, não, porque o governo, porque o governo, porque o governo, não, porque o governo tem que mudar. Então, eles estão falando do quê? Estão falando do atual governo. Os governos são transitórios. Hoje nós temos o nosso governo formado pelo presidente da República, pelos ministros, né, e outros órgãos. Vocês vão até ver na apostila de vocês, no capítulo 4, que é uma explicação sobre isso. E quando alguém fala assim, tem que trocar o governo, está querendo dizer que tem que mudar aquelas pessoas que estão ali, ou, né, aqui a maneira de se governar. E o povo? O povo é um conjunto de indivíduos sujeitos às mesmas leis. O povo brasileiro são todos aqueles que estão aqui no Brasil. Dentro do Estado brasileiro, o povo é aquele que está aqui, que mora aqui, está sujeito às mesmas leis. Eu e vocês somos o povo brasileiro. É a parte humana. E aí, qual que ficaria a explicação? Em relação à nação, qual que é a diferença de povo e nação? O povo são os indivíduos que estão aqui. Todos que participam aqui, que estão aqui dentro do Estado brasileiro, são o povo brasileiro. Mas dentro no caso aqui do Estado, nós poderíamos ter agrupamentos, organização de pessoas com costumes e características de idioma, cultura, que já possuem uma determinada tradição histórica. No Brasil, só existe uma nação, que é a nação brasileira. Mas existem países que, às vezes, dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo estado, tem várias nações que habitam no mesmo lugar. Então, a nação, ela é algo a mais, porque aí você já vê que as pessoas que ali são consideradas nação, elas não apenas estão no mesmo lugar, elas têm costumes, características, idioma, cultura, que fazem com que elas sejam o quê? Tem algo em comum, eles partilham isso. E a nação brasileira hoje é uma só. Apesar de que nós temos aqui os indígenas, né? Os indígenas também podemos dizer que eles partilham talvez de culturas ou costumes característicos um pouco diferentes de nós. Tá? Isso não vai ser cobrado em prova, certo, gente? Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. É o César. Pode falar, pastor César. Só um exemplo de nação ou de um país que tem duas nacionalidades é a Espanha. Isso mesmo, tem, é verdade. Né? Tem o povo basco, é um povo basco dentro da Espanha, que inclui Barcelona, que eles falam até um outro idioma. Tem até outros casos ainda dentro da Espanha mesmo. Tem a Galícia, que também fala puxa tal. Então, é um exemplo só para citar exemplo de nação que tem, ou de país que tem mais de uma nacionalidade dentro. Embora eles sejam todos espanhóis, mas eles, por exemplo, gostariam de ser independentes. Eles lutam pela independência. É verdade. Deles. É verdade. Mas isso tudo, gente, sabe por que nós precisamos entender um pouquinho? Depois, agora, quando falarmos aqui um pouco da história de Israel, nós vamos entender, né, esse contexto de nação dentro da nação de Israel, que é algo muito importante. A gente vai ver aqui
já já. Mas esse comentário do pastor César que realmente é muito importante vocês entenderem. Que dentro de um mesmo país, nós podemos ter mais de uma nação. Né? Muito importante. Agora, o que nós vamos falar na política do Antigo Testamento? Nós vamos ver isso aqui, a relação entre os atos de Deus e eventos políticos que estão narrados no Antigo Testamento, desde a criação até o período intertestamentário. Eu não vou falar do período intertestamentário hoje, mas nós vamos avançar um bom trecho da história de Israel e vamos verificar que em todos os atos de Deus, nós vamos ver por detrás algum evento político. Quando eu falei com vocês sobre as dispensações, é justamente o que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou relacionar um pouquinho as dispensações, que lembra que está no capítulo 1, com esses eventos políticos que fizeram parte, né, da história de Israel, que está no Antigo Testamento, para vocês entenderem. Porque o objetivo aqui hoje é dizer para vocês que a questão, né, a questão política ou a questão de hierarquia governamental, de poder, de obediência, de mando, que são decorrentes desse tipo de organização política, já está há muito tempo evidenciado dentro da palavra de Deus. Então, se alguém um dia chega para você e falar assim, não, a Bíblia não tem nada, não fala nada de política, né? A Bíblia a Bíblia está totalmente fora da política. É o que nós vamos ver aqui hoje, que essa observação está completamente errada. Então, além de a gente fazer essa relação, né, entre os atos de Deus e os eventos políticos, também nós vamos ver a ação política de Deus. Aí vocês me perguntam, como assim? Deus agiu politicamente? Mas olha o que está escrito aqui. Nós vamos identificar a ação política de Deus, né, exatamente nisso que eu falei, na relação de poder, de mando, de obediência, com as instituições legais, tanto na esfera espiritual como na esfera física. Vocês vão ver momentos em que o próprio Deus agiu, né, em governos humanos, aqui na esfera física, e tanto mais no espiritual. O nosso Deus também é espiritual, nós sabemos que ele é um Deus espiritual. Nem por isso ele deixou só de agir na esfera espiritual. Deus também houve momentos na história em que ele agiu diretamente na esfera física. E é o que nós vamos ver aqui, nesse contexto da ação política, tá? Então, vamos lá. Quando nós vamos começar a ver aqui, essa parte aqui não está dentro das dispensações, mas vai falar de uma teocracia, né, no governo de Deus, antes de Adão. Será que antes de Adão havia algum tipo de governo? O que vocês acham? Aqui na nossa apostila diz que a política já existia antes de existir o homem. E ele cita aqui na apostila, né, algumas referências, como Ezequiel 28, que vai falar que já existia um sistema político antes de Adão. Aonde estava essa organização política? Onde estava essa organização? No próprio céu. Então, Deus, no céu, já havia ali uma certa organização governamental. Nós sabemos que o poder supremo sempre esteve na mão de Deus. Mas lá no céu nós sabemos que existiam outros elementos, por exemplo, os anjos. Não é verdade? Havia uma hierarquia de anjos. E quem comandava esses anjos? Quem organizava essa estrutura? Então, nós vemos que em Ezequiel 28, se vocês lerem lá, vocês vão ver que neste capítulo, vários elementos citados ali demonstram uma certa organização, né, de governo no próprio céu. E Jó também fala sobre esse exercício da soberania, também, acho que é Jó capítulo, se não me engano, deixa eu ver aqui, Jó capítulo 38, também fala. E nós sabemos que isso é até hoje, o céu é um lugar onde Deus está governando. E ali há a hierarquia, ali há obediência e há essa relação de poder. Então, onde existe relação de poder, existe política. Ok? Eu creio que vocês, se vocês não entenderam, depois vocês perguntam direitinho. Mas começando, então, com Adão. Na dispensação da inocência, que é a primeira dispensação, que está no quadro que eu passei para vocês.
O que é essa teocracia adâmica? Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, ele fez justamente o homem para o quê? Para governar. Não é verdade? Foi dado, inclusive, a Adão a tarefa que ele dominasse sobre a terra. De um outro ponto de vista, nós vamos ver Deus também, diante do homem, dizendo que para que Adão vivesse no jardim do Éden, ele teria que observar as leis que foram dadas por Deus. Em Gênesis 2,17, nós sabemos que Deus vai falar justamente sobre isso, que foi o caso, né? Que Deus disse o que o homem deveria fazer, o que não deveria fazer no jardim. Então, isso já no entender, já é uma lei. Deus estava colocando algumas regras, as quais Adão deveria obedecer. E é chamado teocracia porque o próprio Deus estava à frente desse governo, né? Então, a gente vê já logo nessa época, essa relação entre poder, autoridade, mando, obediência, instalado na primeira... Olha, quem era a primeira sociedade? Deus, Adão e Eva. Ok? Então, estou colocando para vocês aqui, de uma maneira assim, mais ou menos sequencial, né? Essa questão. Quando nós falamos depois da desobediência do homem, no Jardim do Éden, que já é a dispensação da consciência, nós vamos ver que o homem, na verdade, ele que vivia debaixo da lei do próprio Deus, ali, segundo o que Deus estava, né? O governo do próprio Deus ali no Jardim do Éden, agora ele dependia mais de buscar o seu próprio conhecimento e se organizar para viver. Então, surgiram, a partir daí, do próprio homem, na busca, né, de se organizar, surgiram as primeiras organizações políticas no cenário humano. Essa cidade, inclusive, foi fundada por Caim, né, a primeira cidade, já demonstrando que ali os homens... Porque o que aconteceu? No Jardim do Éden, Adão e Eva não precisavam se preocupar. Tudo estava no seu lugar. Não é verdade? Ninguém precisaria trabalhar para que a terra produzisse. Não haveria necessidade deles organizarem determinadas questões, como a criação, vamos dizer assim, dos animais. Eles deveriam cuidar daquele jardim, né? Seria a organização, mas não eram a sua maneira. Eles não precisariam ter uma ação para sobreviver. Mas agora não. O trabalho do homem era tremendamente importante para poderem sobreviver. Então, na ação, nesse tipo de ação, o que vai acontecendo? As relações humanas vão precisando ter suas lideranças. Vocês concordam? Que em qualquer situação de grupo, alguém vai ter que liderar alguém. E é aí que entrou, então, essas organizações políticas, né? E Caim foi aquele que fundou a primeira cidade, está aqui em Gênesis 4:17. O que aconteceu? Seguindo mais em frente, nessa dispensação do governo humano, logo depois de Caim, de Abel, dessa organização, nós vamos ver que não tinham leis ou uma estrutura política que todo mundo pudesse seguir. Não tinha referência moral, então a sociedade se tornou perversa. Por isso Deus pensou em destruir o homem, como fez no dilúvio. Por quê? Porque essa organização humana, ela estava o quê? Deteriorada. Vocês sabem que depois que o homem pecou, nunca mais foi a mesma coisa. Vocês concordam? O pecado, ele passou a fazer parte da condição humana. Não é verdade? Então, nas relações, inclusive, humanas. Então, imagina, um querendo mandar no outro, um brigando para ser líder, outro brigando para mandar. Então, essa maldade levou Deus a destruir, a fazer justamente essa questão, a destruir os seres humanos quando foi o dilúvio. O que eu gostaria de colocar para vocês aqui, antes de continuar. Embora nós não saibamos que Deus tenha, aqui nesse contexto, tirando o Jardim do Éden, nesse contexto, ele estado totalmente à frente desse governo humano, nós sabemos que Deus estava por detrás. Deus nunca deixou de governar.
É isso que eu quero colocar para vocês. Porque como Deus resolveu agora intervir nesse governo humano? Justamente porque Deus estava observando, Deus estava acompanhando, Deus estava por detrás desse governo humano, percebeu que precisaria intervir nesse governo. Para quê? Para alcançar os seus propósitos. Então, essa é uma fala que eu quero dizer a vocês, que continua hoje. Embora nós vamos ver nos dias de hoje os homens com seus governos, os homens decidindo, os homens agindo, né, da maneira como eles entendem, dentro de posturas, vamos dizer assim, esqueci a palavra agora, mas dentro daquilo que é a crença deles, Deus não deixa de estar no controle das coisas. Se Deus tiver que intervir, ele vai intervir. Então, é muito importante nós sabermos disso. Às vezes a gente fala assim, Deus não está preocupado com o governo. Deus não está preocupado. Deus está preocupado, sim. E se ele precisar intervir, ele vai intervir. Então, vocês sabem que veio o dilúvio, não é verdade? E dali surgiu uma outra organização, que foi justamente essa, né? Nós vamos ver aqui, Nimrod foi o primeiro rei da história e Acade o primeiro império, quando nós vamos ver a Torre de Babel, né? E a dispersão das pessoas na Terra. Agora eu quero começar aqui com algo muito importante para falar para vocês. Tudo que nós vimos até aqui foi justamente Deus tratando ou Deus intervindo mediante aquilo que estava dentro de uma organização humana, que sempre existiu e sempre existirá. Nós estamos num mundo físico. Mas a vontade de Deus, o plano de Deus, era ter uma nação. Deus, eu até fiz essa pergunta outro dia para alguns alunos do ITQ, o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? O que aconteceria é que nós teríamos uma sociedade ou uma nação sem pecado. É isso que aconteceria. Porque Deus disse a eles para frutificarem e para se multiplicarem. Né? Então, nós teríamos multiplicado vamos dizer assim, a partir de Adão e Eva, uma nação ou um povo sem pecado. Mas Deus sempre desejou ter uma nação ao qual ele pudesse se direcionar, onde ele pudesse realmente cumprir os seus propósitos. Então, nós vamos ver que começou aqui. Quem foi o primeiro patriarca? Abraão. Então, Deus teve que chamar um homem, certo? Como que vai passar a mãozinha? Certo, gente? Pastora, Oi. aí nesse caso, se Adão e Eva não tivessem pecado, então Jesus não teria vindo? O que precisaria de Jesus? Não, né? Porque não teria pecado, né? Então, é isso que eu quero que vocês vejam, como que é interessante. Eu fiz esse pensamento, porque tudo que nós vamos ver Deus fazendo ali nas dispensações, que é aquele quadro que eu passei para vocês aula passada, foi para chegar naquele plano que ele tinha, de resgatar o homem do pecado, certo? Uhum. E é o que começa aqui, por exemplo. Por que Deus quer um povo? Deus quer uma nação? Porque ele precisa de uma descendência para que o Cordeiro de Deus, aquele que veio e vai tirar o pecado do mundo, venha de uma descendência. Então, ele vai precisar construir um povo. Então, foi que ele chamou Abraão. Abraão foi chamado para constituir uma nação. Incrível que todo esse trajeto... Oi, pode falar. Mesmo se não tivesse o pecado, existiria a nação assim mesmo? Bom, e daí eu não posso responder, porque o plano de Deus seria outro, né? É porque a nação foi composta por conta do pecado dos dois, né? A nação foi a solução seguinte de Deus, certo? Deus deixou até o homem andar sozinho para ver. Foi o que aconteceu depois de Adão, não foi? Mas o que nós vimos?
que vamos dizer assim, os homens, por si só, não tinham condições de viverem. A maldade tomou conta dos homens. Por que Deus mandou o dilúvio? Porque a maldade do homem cresceu. Não houve como ter uma solução ali. Então, Deus pensou, vou chamar alguém para fazer uma descendência. E nós vamos ver os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Pastora, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Deus, ele cria as coisas, já sabia de tudo antes, né? Como a gente, ele já sabe como a gente ia ser feito, como a gente ia ser criado, né? Uhum. Ele já sabia que ia ter o pecado, que a Eva ia pecar, que ia ter Adão, que ia ter os povos. Ele já sabia de tudo isso? Ou esses planos foram feitos depois do pecado? Tem gente que fala assim, não, Deus já sabia de tudo, e por que Deus não impediu? Alguém já fez essa pergunta. Há coisas que nós não temos como responder. Não temos como responder. Alguém fala assim, nossa, Deus sabia que ia dar tudo errado, deixou ficar errado? Não esqueçam que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E aí, Deus não pode agir no nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus deu essa capacidade do homem escolher. E muitas vezes você fala assim, nossa, Deus não criou robozinhos programados. Deus criou homens que podem escolher e podem decidir. Então, vamos ver. Abraão, a mesma coisa. Abraão foi chamado por Deus para ser o pai da origem ao povo de Israel. Certo? O que a gente pode dizer? E se Abraão não tivesse aceitado? Como seria? Então, em todas as questões, nós vamos ver que há a possibilidade do homem não seguir o plano de Deus. Essa é a verdade. Em todas as situações. Vocês estão continuando vendo aí a tela ou não? Sim. Tá, é porque aqui para mim fechou. Então, o que nós precisamos entender? Que para Deus, Deus escolhe, parece que assim, a coisa mais difícil, não é verdade? Ele poderia fazer tudo sozinho, mas escolhe contar com o homem. É uma coisa muito interessante de nós pensarmos, que Deus poderia fazer todas as coisas sozinho, mas prefere contar com o homem. Então, gente, eu daqui a pouquinho vai encerrar aqui, nós vamos ter que voltar um pouquinho. O que significa você analisar isso hoje, né? Porque nós estamos falando da cidadania, estamos falando da questão política. Estamos querendo dizer aqui hoje que em cada uma dessas situações que foram faladas, e outras que vou terminar falando daqui a pouquinho, Deus, né, na verdade, conforme foi seu plano, foi desenrolando seus atos. Ele foi gerando o quê? Aquilo que estava dentro do seu plano. Uma nação. Depois Deus levou essa nação, levou esse povo, porque quem era a família de Abraão? Poucas pessoas, isso não era um povo ainda. Precisou passar muitos anos dessa geração, para que depois eles viessem ser uma nação. E eu quero que vocês prestem atenção que em cada uma delas houve governo, houve líderes, houve pessoas que estiveram à frente desses contextos políticos, porque sempre houve alguém governando, sempre houve uma proposta de obediência e sempre houve algum tipo de organização humana que demonstrou a questão política, como até hoje. Né? Nós estamos dentro de um país, estamos vivendo, somos uma nação brasileira, estamos sujeitos às leis, às regras, e nós vamos ver que cada vez mais, dentro do contexto da palavra de Deus, mais à frente que nós formos agora, nós vamos vendo que cada vez Deus quer mais que o povo seja um povo sujeito a Ele. Então, é isso que nós queremos colocar aqui, para nós termos essa ideia sobre essa questão, que nunca não existiu nenhum momento nesse tempo que nós estamos falando, desde a criação,
em que não houvesse um tipo de governo. Então, isso expressa bastante na questão das dispensações, e eu estou mostrando mais alguns pontos para vocês. Ok? Então, o que vai acontecer? Vou dar uma paradinha aqui, tá? Vocês vão ter uns minutinhos. Pastora? Oi. Só uma pergunta. Pode falar. Essa briga por poder e hierarquia, né? Isso existe antes de existir a Terra, né? Que foi Pois é. Eu quis dizer isso aí Lúcifer, exatamente. ele queria ocupar o lugar de Deus, né? Então você vê essa briga, essa hierarquia de poder, né? Exatamente isso. Muito bem, você entendeu. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre o que nós falamos aqui rapidinho? Os slides, na verdade, eles vão mostrar as outras épocas, né? Aqui nós vamos falar sobre o período patriarcal e depois a dispensação da lei. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ficou alguma coisa sem entender? Na verdade, gente, todos esses comentários sobre esses períodos, as dispensações, e sobre essas ações de Deus e essa relação com as questões políticas, né, status políticos, eles só mostram que Deus é um Deus de planejamento, é um Deus de plano. Deus, na verdade, quando se propôs a desenvolver o seu plano de salvação, nós estamos dentro desse plano. Hoje, o plano de Deus permanece. Ainda não foi executado totalmente. É verdade isso, e é bom que vocês entendam. Agora, os homens, nós estamos no mundo, nós temos governos, nós temos as nossas organizações, os nossos líderes, nossas lideranças, mas tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Então, por mais que os homens façam ou não façam, como vocês têm percebido, cada dia que passa, nós estamos vendo o quê? Que os governos estão o quê? Cada vez mais pensando em quê? Nos propósitos de Deus? Não, estão cada vez mais longe do que Deus se propõe a fazer, que é salvar a humanidade, né? Os valores estão cada dia piores, nós estamos vendo que os homens estão cada dia menos cumprindo, né, aquilo que seria a vontade de Deus, mas Deus está fora desse contexto? Não. O plano de Deus continua sendo estabelecido, certo? Então, nesses slides, eu vou colocar só mais um ou dois para vocês e vamos comentar outro assunto. Nesses slides é isso que nós estamos vendo. Então, eu vou ver aqui, compartilhar com vocês só mais um ou dois slides para vocês entenderem. Então, paramos aí na sociedade patriarcal, que vê Abraão, Isaac, Jacó e José. Todo esse período, Deus, então, na verdade, ele se propôs a fazer o quê? A organizar um povo. Começou com a família de Abraão, e nós vimos que a descendência dele, então, começou a participar desse projeto de Deus, que era que Abraão fosse uma nação. Inclusive, Deus prometeu a Abraão uma terra, aonde essa nação viveria, certo? Aí nós vimos que o final dessa trajetória, que é o período de José, né? José estava no Egito e trouxe toda a sua família para o Egito. No Egito, o povo de Israel se fortaleceu e depois foram escravizados. Então, ali, eles estavam o quê? Quando o povo de Israel, que era povo, né? Estava no Egito, ali eles estavam o quê? Precisando, naquele momento eles permaneceram, cresceram, foi um lugar onde eles foram incubados, aqui eu coloquei uma nação no ventre do Egito, porque o Egito foi um lugar onde eles se desenvolveram, onde eles cresceram como povo. Eles não eram mais uma família, eles eram um povo agora. Então, nesse ponto, nós vamos ver que Deus passou para a sua próxima etapa. Lembrando que quem é que, na verdade, era a autoridade ou quem estava à frente da questão tanto civil, da vida religiosa, da vida civil das pessoas nesse período dos patriarcas,
eram os próprios patriarcas, né? Eles eram como se fosse um líder, um governante, né? Então, vamos lá passar só mais um pouquinho, que depois quero comentar outra coisa. Então, depois de José, começou a dispensação da lei. Por quê? Porque com a saída do povo do Egito, o povo foi para o deserto, e lá Deus começou a estabelecer uma aliança com o povo de Israel, de forma que agora eles seriam uma nação. Eles viveriam dentro do contexto de nação. Uma das coisas importantes aqui, que eu quero só colocar rapidinho, é isso aqui, ó. No deserto, após a saída do Egito, no deserto, Israel recebeu a lei. Qual a importância das leis? O que faz as leis dentro de um contexto de povo, de organização de Estado? Como nós temos a nossa lei maior, que é a Constituição. Então, desde que você tem uma lei, você vai, dentro daquele contexto, dizer àqueles cidadãos que eles devem viver daquela forma. E Deus foi tão detalhista que quem lê o livro por exemplo, lê o livro de Levítico, lê o livro de Números, vai ver como Deus foi detalhista, Êxodo, Levítico e Números, né? Em deixar leis para todas as questões do povo de Israel, desde o que eles deveriam comer, o que eles não deveriam comer, como deveria ser o culto, quem celebraria o culto, quando seriam as festas, quando seriam os dias, vamos dizer assim, como deveria ser até a própria construção do tabernáculo. Deus queria aquela nação separada dentro do seu governo. Então, veja como Deus organizou tudo isso. Aí você pode perguntar para mim, por que Deus queria uma nação separada? Por que Deus queria esse governo, né? Baseado na sua lei, na lei que ele mesmo deu. Porque, na verdade, desse povo sairia o próprio Jesus, dessa nação de Israel, certo? Então, terminando aí, ó, no deserto, Moisés era o grande líder, Arão seu auxiliar, e nós vamos ver que vai surgindo outras funções, outras instituições. Surge o primeiro tribunal, porque o próprio sogro, né, de Moisés era o único que atendia o povo nas questões que eles tinham dúvidas a respeito da lei. Aí o sogro dele falou, Moisés, você vai ter que levantar pessoas para que possam, né, te ajudar nisso, e chegar em você só os assuntos mais importantes, aquilo que o povo não puder resolver. E Josué e Caleb, as primeiras vocações para o serviço militar. Essa questão também faz parte da nação, né? Então, deu para entender essa parte? Como que Deus foi organizando isso? Depois, nós vamos ver aqui mais à frente, que quando Moisés morreu, eles chegaram na terra de Canaã, né? Na verdade, eles tiveram que organizar um sistema político, que Canaã, na verdade, quando eles chegaram na terra prometida, as 12 tribos se organizaram separadamente. Já no deserto, eles acampavam, Deus já havia orientado que cada tribo, que era descendência de Jacó, teria o seu povo, né? Então, aí quando chegou em Canaã, as terras foram distribuídas, então aí foi organizado um sistema político, certo? Só que vocês viram, né? Vocês participaram do jejum da vitória? No livro de Juízes fala justamente o que aconteceu. Não havia um governo só, governo único. Deus, de tempos em tempos, levantava líderes, juízes, para que Israel, que é tão interessante, né? Deus deu para o povo de Israel uma terra prometida, eles chegaram lá, mas a terra estava ocupada. Deus é interessante, né? Porque ele poderia ter dado uma terra sem ninguém. Mas o que aconteceu? A terra deveria ser conquistada. Então, Deus sempre levantava, nessa época do juízo, Deus sempre levantava líderes e juízes para que lutassem, né, contra os seus inimigos ali naquela terra e eles fossem libertos.
Eles passavam um tempo em liberdade e um tempo oprimido. Então, gente, baseado nisso, depois nós vamos entrar no reinado, que eu vou encerrar por aqui. Querendo uma política mais consistente, uma unidade nacional, o povo pediu um rei a Samuel, que foi o último juiz, e veio Saul, depois Davi e Salomão. Amados, o que nós estamos vendo aí? Todo esse desenvolvimento dentro do contexto da nação de Israel. Por quê? Porque Deus tratou com Israel. Israel foi uma nação escolhida. Então, Deus, na verdade, fez por onde organizar essa nação, não no aspecto apenas espiritual, né, na questão do aspecto espiritual, mas no aspecto físico, na organização política desse povo, no contexto, vamos dizer assim, econômico. Sabe, nós temos que aprender uma coisa muito importante aí. Deus quer estar em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer reservar para Deus o contexto espiritual, né, da nossa vida. E Deus, na verdade, deseja governar cada área da nossa vida, em todos os aspectos. E isso é importante. O povo de Israel não tinha separação para eles. O que era culto, o que era, vamos dizer assim, a sua organização do dia a dia. Porque tudo que estava dentro do contexto do povo de Israel tinha vindo da orientação do próprio Deus. Deus escolheu o cardápio deles, Deus deu a terra, Deus organizou, por exemplo, os reis. Os reis eram ungidos. Eles não eram votados, eram ungidos. Deus escolheu o rei. Então, era algo assim tremendo. Eu penso que era tremendo. Você ser governado, você está debaixo de um governo aqui nesta terra, mas Deus usando cada uma das suas lideranças para governar segundo a sua vontade. Olha que coisa tremenda. Algo que... Você já pensou se fosse assim hoje? Se nós tivéssemos governantes aqui em nosso país e nós pudéssemos entender que aquela pessoa que está ali são pessoas escolhidas por Deus, do ponto de vista, para viverem como Deus quer, algo muito poderoso. Vocês não concordam? Só que se vocês olharem a história de Israel, vocês vão ver. Em muitos momentos, esses líderes se afastaram. Em muitos momentos, esses líderes sofreram. As suas ações fizeram com que o povo sofresse. Tudo isso, gente, parece uma história, um exemplo, mas é a realidade. O povo de Israel existiu, todo esse trajeto eles fizeram. Está faltando falar aqui um pouquinho da época de Jesus, mas eu prometo até fazer esse comentário depois um pouquinho, porque o contexto que Jesus nasceu também era um contexto político. E será que ele estava dentro do plano de Deus ou não? Deus estava por detrás dessa questão? Isso que é importante a gente saber. Gente, voltando aqui um pouquinho, vou fechar nesse ponto para vocês entenderem até aí. Deus estabeleceu reis e organizou o seu povo. Até aí. Nós temos essa autoatividade do capítulo 2, que fala um pouquinho sobre essas questões que eu falei aqui. Se alguém tiver dúvida, depois pode me perguntar. O capítulo 3, não vou falar agora, justamente sobre o tempo de Jesus. Qual era o governo? Qual o governo? Quem governava Israel no tempo de Jesus? Vocês sabem? Quem eram os governantes na época? Gente, quem que dominava aquela região? Seriam os romanos, pastora? Exatamente, os romanos. Muito bem, tá? Então, eu quero dizer para vocês que não há como nós não estarmos debaixo de alguma liderança, algum governo, tá? Não adianta. Nós estamos nesse mundo e estamos debaixo de alguém que nos lidera nesse contexto, né, gente? Não há como a gente mudar isso, tá? Então, o que eu quero já passar para vocês? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui. Uma coisa que eu posso falar. Uma parte importante que eu gostaria que vocês analisassem aqui
no capítulo 3, se vocês não viram ainda, esse trechinho que fala da igreja e a política. Eu disse para vocês não fazerem essa autoatividade, né? A 3. Falei isso, né? Continua de pé, não faça, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Vocês se lembram do texto que eu falei para vocês, cidadão do céu e cidadão na terra? Quero só comentar um pouquinho esse texto para vocês e vou passar para vocês as autoatividades. Quem leu esse texto? Eu só vou comentar se alguém leu. Eu li, pastora. Ah, o Alexandre leu. Glória a Deus, maravilha. Onde que está essa leitura? Essa leitura está no WhatsApp, mas eu mando de novo para vocês, tá? Tá bom, obrigada, viu? Chama Cidadão do Céu e Cidadão na Terra. Por que quero falar com vocês sobre esse texto? Por quê? Porque, como expliquei na aula passada, todo cristão tem uma dupla cidadania. Como assim? Nós somos cidadão do céu e estamos como cidadão nessa terra também. Nós somos cidadãos brasileiros e somos também cidadãos do céu. Tem um trecho da palavra de Deus que está lá em Filipenses 3:20, se você quiser abrir. Eu achei muito interessante. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Inclusive, esse versículo está nesse texto, tá, gente, que eu passei. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Deu para entender que a nossa pátria está nos céus? Por quê? Porque hoje nós vivemos em 2 reinos. Vivemos no reino de Deus e vivemos no reino desta terra. Certo? Somos cidadãos dos 2. Isso é muito importante nós entendermos, tá? Nós fazemos parte do Brasil, nós somos brasileiros porque nascemos no Brasil. Somos cidadãos brasileiros. E o outro, a nossa pátria celestial, tem a ver com a nossa fé. Quando passamos a pertencer ao reino espiritual, a esse reino de Deus? Quando nós fomos aceitos, quando fomos recebidos, participamos e entramos no reino de Deus, quando aceitamos o próprio Jesus Cristo. Agora, a questão aqui é como eu devo me comportar como um cidadão do céu, nesta terra, e como eu devo me comportar como cidadão brasileiro, nesta terra. Então, isso demanda alguma coisa. Por quê? Se nós pensarmos que somos... Oi, pode falar. Márcia. Esse é um tema bastante pertinente atualmente, porque confunde até em algumas crenças, principalmente as cristãs, né, exatamente falando. Sim. Que nós temos que andar de acordo com a Bíblia, sim, mas agora o pessoal está adaptando a vida, não assim na Bíblia, mas pegando alguns trechos e tentando adaptar essa realidade enquanto cidadãos terrenos e do céu. Está ficando bem confuso. Se a gente não tiver firmado na palavra do Senhor, a gente entra nessa vibe deles também, né? Então, vamos entender uma coisa. Qual é a cidadania que tem mais peso para nós atualmente? No meu caso, é ser cidadão no céu enquanto morador dessa terra. Ótimo, porque essa cidadania é eterna. Exato. E a cidadania desta terra vai acabar. Exato. Então, muito importante a sua observação, tá? Agora, se eu sou cidadão do céu, eu sou como se fosse um estrangeiro nessa terra. Exato. É temporária, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ser estrangeira em outro país, e quando você é estrangeiro, você é um estrangeiro, está num país diferente do seu, você tem um certo desconforto, porque você não combina com aquele país, você veio de outro país, entendeu? Exato.
E nós, como cristãos, não temos... Olha, sinceramente, quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos a gente se conecta com esse mundo. Vocês podem ter certeza. Realmente perdido, né? Não é desse mundo mesmo, né? Uma vez uma pessoa foi participar de estava andando na rua e um assaltante chegou na pessoa, né? E foi assaltar a pessoa. Ela virou para o ladrão, ela pegou a Bíblia e falou assim: eu não sou desse mundo. Diz que o ladrão saiu correndo. Pensou que era um fantasma, pensou que era outra pessoa. Mas ela estava falando nesse contexto, que ela não é desse mundo. Não é verdade? Mas essa é uma questão assim, um pouco, só um comentáriozinho. Mas veja só, vou falar da primeira parte. Nós, como cidadãos brasileiros, nós vamos ter nossos deveres e também os nossos direitos como cidadão brasileiro, tá? E é muito importante nós sermos cumpridores disso. Porque a própria Bíblia fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eu tenho que ser um bom cidadão brasileiro. Ainda mais se eu sou uma pessoa de Deus. Então, eu tenho que ter uma postura correta como cidadão brasileiro. Não é porque eu não sou, porque ainda tem outra cidadania, que eu vou viver nesse país fazendo o que é errado, dando um péssimo exemplo. Não é correto. Porque nós temos que, ao contrário, quem é cristão tem que ser o melhor cidadão. Pagar seus impostos, ter a sua vida direita. É muito importante isso. Eu falava, né, assim, nós não estamos sujeitos às regras do nosso país. Então, quantas vezes a gente vê pessoas que às vezes são pessoas cristãs, mas não pagam seus impostos, pessoas que vivem transgredindo leis de trânsito. Quer dizer, será que nós estamos dando um bom testemunho? Se nós fizermos isso? Não. Nós não estamos fazendo bem a nossa parte. Então, nós precisamos ser os melhores cidadãos brasileiros. Desse ponto de vista, como cristão, temos que ser os melhores. Na questão da cidadania do céu, que nós temos um reino novo, a constituição da nossa cidadania, da nossa nação celeste, é a palavra de Deus. É por ela que nós vivemos como cristãos. Eu não sei quanto tempo vocês estão na vida cristã, mas todos os dias Deus está nos direcionando a vivermos aqui nesse mundo conforme a sua vontade, conforme a sua lei, certo? E isso é um compromisso também muito poderoso. Somos de Deus, temos que viver como cidadãos do reino de Deus. E isso é um compromisso muito importante. Então, nós não seremos iguais a todas as pessoas. Seremos diferentes. Nós teremos valores diferentes. Nós teremos costumes diferentes. Quando eu tivesse essa oportunidade de ser estrangeira em outro país, existiam coisas naquele país que eu nunca faria, porque eu era de outro país. E é o que acontece com a gente quando a gente aceita Jesus. A gente não vai viver de outra maneira aqui nesse mundo, com outros valores. Não é verdade? Então, nós temos que ter essa consciência, que nós estamos aqui de passagem, né? Há um versículo muito importante em 1 Timóteo 2:1, que eu quero ler com vocês, e eu vou encerrar essa parte com esse versículo. Depois tem outros versículos na apostila que vocês vão encontrar aí, mas eu quero ler esse versículo, que eu acho muito importante esse trecho. Um versículo que ilustra bem o que a gente está falando aqui. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Diz assim, não sei se vocês acharam, mas eu vou ler. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, além de nós vivermos de uma maneira correta, a Bíblia fala que nós temos que praticar orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, inclusive os reis e os nossos governantes. Então, imagina que postura de cristão nós temos que ter diante daqueles que nos governam. Pastora, mas o governo não estou concordando, mas a Bíblia está falando para você interceder, para você orar, para você ter atitude de respeito. Por quê? Porque isso é agradável a Deus, está escrito aqui. Então, não há assunto, não há questões que a palavra de Deus não nos oriente, gente. Não nos oriente. Nós estamos vivendo num período muito difícil no nosso país. Mas qual que tem que ser a nossa postura? A de cidadãos, tanto desta terra, quanto o próprio cidadão do céu, do ponto de vista de servirmos à paz, ao amor, aos nossos valores, aquilo que realmente é a vontade de Deus. Não podemos ser pessoas que vamos dizer assim, se privar ou sair fora dessa responsabilidade. É muito importante. Ok? Quem gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Tem mais um pedaço desse texto para vocês lerem, que é muito importante. Será que ficou claro que eu falei sobre isso, gente? Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário? Ficou bem claro, pastora. Ficou, não ficou? Ficou. A apostila, para vocês entenderem, no capítulo 4, vai falar como se organiza o Estado brasileiro. Uma coisa que parece assim meio infantil, ou algo, por exemplo, mas eu preciso saber como que é a organização política do Brasil. Você conhece como é formado os ministérios? Então, aqui é muito interessante essa parte. Eu não vou cobrar de vocês, mas é importante que vocês vejam, tá? Porque muitas pessoas não entendem como é que o Brasil é organizado, como estão organizados a questão dos governos estaduais. Vai falar sobre a questão legislativa, como é o legislativo. Você sabe que o nosso país ele é formado por 3 poderes: poder executivo, judiciário e legislativo. Não é à toa que nós vamos ali em Brasília, na Praça dos 3 Poderes, né? Nos 3 poderes que estão ali. Então, vocês vão ler essa parte, ok? Acho importante, ela não está tão atualizada, embora a apostila aqui seja de 2019, muitas vezes ela não vai estar totalmente assim atualizada. Às vezes, na questão aqui dos partidos, ela fala, inclusive, dos partidos. Falando sobre partidos, vocês conseguem diferenciar esse assunto que nós estamos falando da política partidária? Que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre política por causa dos partidos. Eu sou do PT, eu sou do PSDB, eu sou do PFL. Nós não estamos falando de partido, certo? E nem de ideologias, não é verdade? Porque é complicado, vocês concordam? É algo assim bastante complicado. Tanto é que essa palavra, por exemplo, a palavra militância, quem já ouviu essa palavra? Militância. A pessoa que, meu Deus, ela está lá ela está militando, né? Lutando naquela ideologia, lutando naquele partido, pelas causas do partido, pelas ideologias do partido. Não estamos falando dessa política. Estamos falando da política fora da política partidária, tá? Então, falta alguns minutos para encerrar, e eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu vou deixar escrito, melhor deixar escrito do que falado, quais são as atividades que vocês vão fazer no capítulo 4 e 5, tá? O capítulo 4... Pastora? Oi. Inclusive, se você falar em militância, a minha filha mais velha, ela e o marido dela são militantes políticos, assim, de... Meu Deus! E você sabe que devido a essa vivência, assim, com todo esse problema, ela entrou numa depressão. Ela entrou numa depressão que já faz 4 anos. Meu Deus! Por ela lutar
pelo ideal que ela acha que seria o certo dentro da militância dela e não conseguir resolver o problema. Acredito. Então, realmente, a política, se não souber buscar a direção de Deus, e se a gente não buscar o entendimento na palavra de Deus, a política destrói o ser humano. Pois é. E por quê, né? Porque a questão toda vem desse jogo de poder, dessa questão, né, da luta pelo poder, né? Principalmente entre os partidos, né? Exatamente. Quando se trata dos partidos, aí é uma guerra, não é nem uma luta, é uma guerra. Acaba desvirtuando. É bonito de ver algo organizado, onde as pessoas respeitam suas lideranças. Eu acabava agora de falar para o meu filho que aqui em casa tem líder também. Em todos os lugares nós estamos embaixo de uma certa liderança. Tem. Aqui em casa tem também. Não, aqui também tem liderança aqui em casa. Mas você sabe que essa liderança no lar, digamos assim, quando você busca a direção de Deus, eu tenho por mim, que é muito gostoso. Porque eu tenho meu filho que mora em Curitiba, 42 anos, sim. E tudo que ele vai fazer assim, de importante, tomar uma decisão, ele me liga para saber o que eu acho e se eu abençoo. Isso. Então, isso é uma militância boa. Então, graças a Deus. Nosso partido aqui é Jesus, tá bom? Glória a Deus. Okay. Nosso partido é Jesus. Se tem uma causa a defender, são os interesses do reino de Deus, ok? Por isso que dá certo. Então tá. Amém. Só quero dizer a vocês que o final dessa disciplina, tá? Nós vamos falar um pouquinho do papel da igreja na política e como a nossa igreja vê a política, tá? Então é isso que eu vou falar. Mais uma coisinha, pastora. Oi. Eu talvez não assista todas as aulas, o pastor Fernando já está sabendo, porque eu estou com um problema sério e eu estou indo para Curitiba dia 19. Tá bom. Okay. E não tenho data de retorno. Tá bom. Então, ele já me passou umas orientações, mas é só dando uma satisfação para a senhora, tá bom? Tá. Então, daí a gente vê como é que faz as autoatividades. Então, tá eu vou focar assim nesse ponto a partir de agora, né? Nas próximas, só vai ter mais um encontro nosso, né? Então, eu vou focar nesse ponto. Qual que é o papel da igreja na política? Como a nossa igreja vê a política? Então, eu vou passar para vocês a autoatividade que vocês vão fazer, que é um pouquinho diferente da que está aqui. Não sei se vocês perceberam. Todas, praticamente, autoatividades dessa apostila são textos, né? E eu, na verdade, às vezes eu gosto de direcionar um pouquinho mais para uma pergunta mais fechada, para vocês poderem responder assim, com mais clareza, né? Então, vocês aguardem que eu vou escrever para vocês logo em seguida aqui, tá? E passar para vocês esse material também que foi falado, que ele também é um pouquinho, ele continua também um pouquinho. Então, resumindo e fechando a aula de hoje, a proposta foi essa, que vocês entendessem que as questões dos governos humanos, elas estão muito antes da nossa organização de hoje, né? Que desde sempre nós tivemos no contexto até espiritual, essas relações de poder, de governo, o próprio Deus governando, né, o seu povo, que continua, Deus está no governo também. Hoje o governo de Deus é dentro de dentro, né? Nós somos um povo e o reino de Deus está em nós. Então, o governo de Deus na nossa vida individual, né? Nós não temos hoje. Vai haver lá no final o grande governo do nosso Deus, né? Jesus vai voltar como rei. Mas hoje o governo de Deus está dentro de nós. Nós somos do reino de Deus e servimos a esse reino, né? Participamos desse reino. E também quis falar para vocês essa questão da nossa participação como cidadão aqui nesse mundo, nessa terra, tanto do ponto de vista como brasileiros ou como filhos de Deus. E vamos encerrar, então, essa disciplina na próxima semana, creio que na próxima quinta-feira mesmo. Se for na quarta-feira, eu aviso vocês na terça-feira. Falando como a igreja, como ver a questão política na igreja e como é na nossa igreja quadrangular essa questão política, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para mim, no meu particular,
Vou escrever para vocês, agora em seguida, qual é a tarefa do capítulo 4 e 5, para vocês estarem por dentro. Tá bom? Deus abençoe, então. Estou me despedindo, porque faltam alguns minutinhos só. E vamos entender, vamos estar debaixo da poderosa mão de Deus, que é o nosso Deus soberano, e todos os dias perguntar: Senhor, qual é o meu papel nessa terra? O que eu tenho que fazer nesse mundo? Né? Porque o Senhor está me deixando viver nessa época. E vamos entender que Deus também quer nos usar em outros contextos, que não é só dentro da igreja, né? Para fazer a sua obra. Né? Não é à toa que você e eu estamos aqui, fomos chamados para viver nesse mundo como sal, como luz. Né? E se alguém aqui tem a sua aspiração política, né, acha que pode ir um pouquinho mais além, que Deus te use nisso também. Né? Deus precisa de pessoas em todos os lugares, inclusive nos governos, não é verdade? Então, Deus abençoe vocês, tudo de bom, e que vocês tenham uma noite abençoada.